E tem música hoje? Tem música especial. Uhul! Celebrate good times, come on! Ai, eu achei que a gente ia por outra música. Mas essa é boa. Celebrate good times, come on! Essa é boa. Sobe o som, Éder! Tá chegando o Natal, hein, galera? Estamos ao vivo aqui no Gazeta Esportiva. Esse negócio aqui dessas músicas. Essa. Podia ter champanhe hoje aqui, outra né? coisa, dá um Champanhe, clima cadê a mais longe. champanhe? Você quer o quê? Né, pra esse momento do Celebrate, podia trocar a água, né? A água! Água, põe um Entendi. champanhezinho aqui, né? Tem champanhe, Zé Roberto? O suquinho da confusão. Não tem um champanhe. O Zé gosta do suco da confusão, Zé- né, Zé? O Zé trouxe champanhe, mas não quer dar. É, a champanhe do Zé sem álcool, eu Ai, quero uma pina colada, você ia querer tomar o quê? Você quer uma estelinha, um Pode ser uma negócio... cervejinha sem álcool também. E você querer o quê? Eu, qualquer coisa que te... Que dá alegria. que dê essa alegria. É a água que o passarinho não bebe, que eles gostam. Ó, eu gosto de rum. Rum, né? Rum, eu gosto muito de rum. Eu e gosto de fumar fazer Fazer charuto aquela com- cubinha, joga um limãozinho, Isso. pedrinha de gelo, uma Pedrinha de coca. gelo. A pina colada vai rum. É, vai Não rum. é rum? Vai Pina rum, colada. vai rum também. Eu gosto de rum É, também. muito bom. Rum é muito bom. É a bebida dos Essa hora da piratas, tarde né? ele falando. Ah, então. Gente, vocês estão Bebida Gente, sextou, amanhã é Natal, já verdade. estamos no final tá acabando 2022, final do ano. Papai Noel já tá com o trenó pronto, já tá engatado. E enquanto você espera o bom velhinho, nós estamos aqui, firmes e fortes, ao vivo, com mais um Gazeta Esportiva recheadinho de notícias. E hoje eu tenho ao meu lado, prepare as palmas, os fogos, as bombas, o jato. Ao meu lado, essa dupla fantástica. Super Gênios, ativar! Chico Aê, Lange! Chicão. Olha, para não perder o costume e homenagear a torcida do Palmeiras, Como é que é? Gol de cabeça! Lukaku, grande Lukaku. E ele, o homem, Osmar Garrafa! Muito bem. E olha, no programa temos informações. E ela, E ela? a grande Michele Gianella. Gianella. E alguém, palmas! Uma vez no ano. Uhul! Adorei. Olha, no programa de hoje nós temos informações sobre o quadro de saúde do nosso Rei Pelé, diretamente do Hospital Albert Einstein. Temos a premiação das melhores jogadoras do Campeonato Paulista de Futebol Feminino. Palmeiras ganhou. Uma reportagem explicando como que foi a volta aos treinos do Palmeiras, porque o treino do Palmeiras está sendo tudo virtual. É tipo home office. É tudo home office. Home office. Como é que é? Faz aí 20 abdominais, é todo mundo fazendo. É isso, gente? É isso mesmo. Puxa vida. E todas as novidades do mercado da bola. Já vamos decifrar e falar sobre Coutinho, sobre Dudu. Tem renovação importante no Palmeiras. Então, se segura na poltrona que a gente volta depois dessas dicas. Bom, muito bem. A gente vai falar daqui a pouquinho da renovação mais esperada pela torcida brasileira. Agora eu quero saber o seguinte, Chico Lange, você quer mandar um beijinho pra quem? Eu quero mandar um beijinho, já abro aqui, para o Gil Jordão. Quem Ele é não o Gil perde um programa nosso aqui, ele é amigo do Todinho. Aê. O Todinho que vai ganhar a Mega da Virada, ele falou para mim. Opa! Então, eu não duvido, o cara ganha tudo que aposta, ele ganha, é um negócio impressionante. Né? Verdade. Talvez que ele ganhe a Mega da Virada. Vou Boa torcer. sorte, Todinho. Então, e eu quero mandar um beijo também hoje, eu estava cortando o cabelo, eu conheci o professor José Sérgio, professor José Sérgio lá da Moca, gloriosa Moca, mais que um bairro, uma nação. Um beijão pro senhor e para toda a sua família, meu querido. Seguinte, Dudu é o maior jogador do Palmeiras no século XXI. É? Sim ou não? Essa é a nossa enquete de hoje. Entre lá no site gazetesportiva.com e deixe seu voto. Dudu é o maior jogador do Palmeiras do século XXI? Interrogação. O que você acha, Gal? Não é o Marcos, não? Edmundo, Evair? De onde a onde? Não, Eu peraí. sou péssimo Século de conta. XXI, Edmundo, Evair já tinha parado, né? Sou péssimo pra Não, isso, hein? século XXI começa em 2001. 2001, não tem zero. Ainda tinha a Era Parmalat? Isso precisa saber, eu sou péssimo pra isso. E Ajuda o aí, chileno, Chile, você tá ajuda aí? aí, diretor. A Parmalat acabou em Palmeiras, 2001. peraí, Ainda Palmeiras. tinha Edmundo? Na 2000. Não tinha não. 20 não. Não. E agora tinha o o pessoal Marcos, não né? Marcos tinha 2002. Não, Marcos estava. Marcos estava no gol. Isso. O Palmeiras ainda tinha um bom time, né? O Dudu é mais ídolo que o Marcos? Eu acho que não. Não, pra mim não. Eu acho que é.
Não. Acho que é. Ele Que conquistou esse espaço, sim, com vários títulos que ele já ganhou pelo O Palmeiras. Dudu, inclusive, saiu do Palmeiras e voltou, Chico. Então, peraí, a Não, pergunta mas não mesmo é assim. ídolo, a pergunta é jogador. O maior jogador. Porque o Marcos não é jogador, não, diretor? Ué. Não, foi, né? Foi, mas foi goleiro. Não adianta dizer que o goleiro foi o maior, com exceção do Cássio, no Corinthians, que não apareceu. A Então, enquete é do é, Palmeiras. é, A enquete do Palmeiras, é. você já quer falar do Cássio. Rogério Aí, Ceni no Você São quer Paulo. avacalhar com o Então, negócio. são os Olha, maiores jogadores. Cássio no Corinthians, Rogério Ceni no São Paulo. Agora, me desculpe, século XXI, pô, O Palmeiras Marcos ganhou a teve Copa em grandes 2002, jogadores, não grandes jogadores, e o Dudu foi um deles. É claro que é o Dudu engoliu o Marcos, ultrapassou o Marcos, deixou o Marcos comendo poeira, com todos os títulos que ele ganhou. Ele virou. não é um craque, mas ele conquistou vários títulos e carregou o Palmeiras nas costas, sim senhor. Eu sou o Dudu na cabeça. O maior século XXI. jogador do Palmeiras do século XXI pro Chico Lang, sim, é o Dudu. E pra você? Virou meio aí o Marcos, Dudu, o Marcos, assim, né? A torcida do Palmeiras. Pra quem viu o Marcos jogar, se você pega o Marcos e o Dudu, isso não é demérito ao Dudu. O que representou o Marcos, né? O momento que viveu o Marcos, a identidade da torcida com o Marcos. O Marcos, ele é tão ídolo, né, da torcida do Palmeiras, que isso transcende, até pela conquista que ele teve na seleção brasileira, as outras torcidas respeitam o Marcos, adoram o Marcão. Então, assim, eu entendo que a marca do goleiro Marcos, ela é mais expressiva que o Dudu. Eu fico com o Marcos. Eu fico com o Marcos também. Garrafa, Então, voto o Marcos não. caiu para a segunda divisão com o Palmeiras, pô. Ué, mas ele Ué, ficou, mas Pelo amor de voltou. Deus. O Só Dudu voltou. não. Ele O ficou Dudu e ganhou voltou. 2 Libertadores com o Palmeiras. Não, uma ele tava no Catar, não tava? Não, uma ele estava no Catar, mas ele ganhou Libertadores com o Palmeiras, ganhou o Campeonato Ué, o Marcos Brasileiro, também. ganhou a Copa do Marcos Brasil. também. O Marcos ganhou uma também. O Marcos porção foi de campeão coisa, do mundo. Como goleiro do Palmeiras, ele foi campeão do mundo pela seleção brasileira. Pela seleção brasileira. Ué, mas ele representava o Palmeiras. Mas também. aí que tá, mas Tá. o Dudu teve muito mais título que ele, muito mais Mas importante o que Marcos ele. também ganhou Libertadores. Muito mais decisivo que ele. A sua opinião, por favor? Site gazetesportiva.com, porque o negócio tá muito tumultuado aqui, tá muito acirrado. Bom, ontem nós tivemos a premiação dos destaques do Campeonato Paulista de Futebol Feminino. O José Paes estava lá e mostra pra gente como que foi. Vamos dar uma olhadinha. Fala, Mi, beijo pra você, abraço pra todo mundo que vai acompanhando mais uma edição do glorioso Gazeta Esportiva. É isso mesmo, nessa quinta-feira aqui no Pavilhão Pacaembu, dentro do estádio Paulo Machado de Carvalho, o nosso Pacaembu, rolou a premiação do Paulistão Feminino. Pois é, as melhores jogadoras da competição de 2022 foram premiadas. O Palmeiras que venceu essa competição ao bater o Santos na grande decisão pelo placar de 2-1 na segunda partida, depois de ter ganhado a primeira pelo placar de 1-0 e ter ficado com o bicampeonato da competição depois aí de 21 anos. Palmeiras com uma campanha irretocável no Paulistão Feminino de 2022, 15 partidas, 12 vitórias, 2 empates, só uma derrota. Então vamos conferir aí como que ficou a seleção do Paulistão Feminino de 2022. Roda! No gol, a goleiraça eleita foi o paredão santista Camila. Na lateral direita, a escolhida para o setor foi a Fê Palermo do São Paulo. Poliana do Palmeiras e Thaís Regina do São Paulo foram as zagueiras da seleção desse ano, enquanto a Bia Menezes do Santos fechou a zaga lá na lateral esquerda. Brena também do Santos, Ari Borges do Palmeiras e Micaele do São Paulo formaram o meio de campo desse baita time. Lá na frente, a Ariel do Red Bull Bragantino, a Bia Zanerato do Palmeiras e a Cristiane dos Santos fecharam o ataque desta equipe modelo do Paulistão 2022. O técnico eleito para comandar esse esquadrão foi o Cleiton Lima, comandante do Santos. A mamãe Cris ainda ficou com os prêmios de artilheira, craque da galera e craque do campeonato. Eu tô muito feliz, né? Acho que foi como eu falei ali em cima, sempre quando a gente passa dos 30, sempre tem aquela dúvida de que, não dá mais, aposenta. O que eu escutei de aposenta e continuo escutando, mas eu acho que com o que eu fiz na temporada esse ano mudou um pouco, né? Até cheguei a falar que os meus números, eles estão muito parecidos com a minha temporada no PSG, né? Que eu fiz no PSG, acho que foram 30 jogos e 33 gols, se eu não me engano. Então, uma temporada muito próxima. Então, estou muito feliz. Acho que foram números individuais. Claro que eu queria o coletivo, porque é o mais importante pra gente, ser campeã paulista.
mas ter conseguido colocar o Santos também depois de 4 anos em uma final é extremamente gratificante. Reconhecimento de que o trabalho foi bem desenvolvido, né? Bem aceito pelas atletas. Creio que sempre elas são protagonistas pelo trabalho, pela entrega, pela resposta que elas deram no dia a dia. E graças a Deus a gente pegou um Santos que estava até então desacreditado, um primeiro semestre muito ruim de performance, de resultado, e a gente conseguiu transformar esse time num time vencedor. Muito a gente entender que a gente tem uma dívida com essa modalidade, né? Que o processo foi lento, foi dolorido. Essas atletas são guerreiras, as mais antigas sabem bem como foi chegar até aqui. Bom, Chico Lang, na premiação do Campeonato Paulista a gente não viu ali jogadora do Corinthians, porque o Corinthians nem passou de fase. O que você achou disso? E as meninas do Corinthians são muito fortes, né? Tem um time muito forte também, né? Parabéns pro Palmeiras, pro São Paulo e pro Santos representados na seleção aí. É injusto. Não. É injusto. Como injusto? Claro que foi justo. Como é que você pode deixar a Gabi Zanotti fora disso? Que é meio campista do Corinthians. Como é que pode Mas deixar? a campanha foi ruim no campeonato, Não importa, Chico. mas ela é ótima. Atacantes aqui, pô. A Miracatu. Como é que deixa o Miracatu fora? É um absurdo. Injusta essa premiação A campanha não da foi Federação boa. Paulista de Futebol. Eu gosto muito do Reinaldo Carneiro de Barros. Bastos. Bastos, né? Ele é muito legal, bacana, muito gentil com a Gazeta, mas vai me desculpar. Devia ter colocado, sim, jogadoras do Corinthians nesse time. Sem passar é um de absurdo. fase, sem passar de Seleção fase. sem Corinthians não é seleção. Premiação é, como diz o Tite, merecimento. Que O Corinthians não merecimento. mereceu. Vem falar de Tite pra mim, Corinthians não depois que, mereceu. Ah, tá bom. o Brasil Vai perdeu a cuspir, Copa. tá Vai cuspindo tomar no banho, prato rapaz. do Tite? Pelo amor de Deus. Já foi campeão mundial, Você vai falar tá de cuspindo no Tite, prato do depois Tite? que o Tite fez No as prato do besteiras Tite? que ele fez na Copa do Ah, Mundo. Eu não que quero é nem isso? ouvir falar do Tite. Que é isso? Daqui um mês, talvez eu tenha esquecido. Daqui o... Daqui um mês eu tenho esquecido. Ou 2, ou 3 meses, lá pro março, eu agora tenho entendi. esquecido. Ah, bom. Mas peraí, Tá agora por coração enquanto ferido, eu não venho então. falar de Tite. Ainda o cadáver tá fresco, né? Assim, né? Bom, olha, o José Paz está em frente ao Hospital Albert Einstein e chega com informações atualizadas sobre o quadro de saúde do nosso rei Pelé. Boa noite, José Paz. Temos novidades por aí? Fala, Mi, boa noite para você, boa noite para todo mundo aí que está acompanhando o nosso querido Gazeta Esportiva nesta sexta-feira. Pois é, por enquanto tudo segue como estava ontem, como eu trouxe para vocês aqui no Gazeta Esportiva na minha entrada ao vivo de ontem. Toda a imprensa segue por aqui na porta do Hospital Albert Einstein, aqui na Zona Sul de São Paulo, no bairro do Morumbi, onde desde o último dia 29 está internado o Rei Pelé, ele que veio para cá para passar por uma reavaliação aí da quimioterapia a que ele vinha sendo submetido aí por causa de um tumor, de um câncer que ele tem no cólon. O cólon é uma partezinha que tem ali no intestino grosso e também por causa de uma infecção respiratória que o rei apresentou ali no fim do mês passado. O Pelé, ele também teve aí uma disfunção renal e também uma disfunção cardíaca por causa da progressão justamente desse câncer, desse tumor no cólon. A doença evoluiu, progrediu, então o Pelé acabou tendo esses dois problemas no rim e também no coração. Para quem não sabe, o Pelé ele só tem um rim, ele só tem o rim esquerdo, o rim direito. O Pelé acabou perdendo lá na década de 70 ainda, quando era jogador de futebol. O Pelé tomou uma pancada nas costas, quebrou uma vértebra. Essa vértebra acabou perfurando o rim direito do rei e ele perdeu o rim direito. Então só tem o rim esquerdo. Então requer aí cuidado, né? O rei já tem 82 anos e segue aqui então internado em um quarto comum do Hospital Albert Einstein. A Flávia, uma das filhas do rei Pelé, a gente até trouxe ontem aqui uma palavrinha dela, né? Um post no Instagram. Ela conversou com exclusividade com os nossos amigos lá da Rádio Bandeirantes e falou sobre o Natal que eles vão passar aqui, parte da família, com o rei Pelé, e também deixou uma mensagem aí para os súditos de Edson Arantes do Nascimento, todo mundo na corrente positiva para que o rei melhore. Vamos ouvir a Flávia. Passando para agradecer a enxurrada de amor e carinho que vocês têm emanado. Como vocês sabem, ficaremos no Einstein. E desejo a todos um Feliz Natal com toda a essência que essa data traz. Muito amor, muita paz e a esperança nesse novo que está por chegar. Um grande beijo. É isso, Michele. E olha só, segundo a assessoria de imprensa aqui do Hospital
Albert Einstein. Não teremos boletim médico, uma atualização do quadro clínico do Rei Pelé hoje. Ainda não há essa previsão de que um novo boletim saia por parte dos médicos que estão cuidando do nosso querido Rei Pelé. E por falar em Rei Pelé, o Edinho, filho do Rei, que inclusive foi jogador de futebol, goleiro do Santos ali na década de 90, o Edinho agora ele é treinador lá do Londrina, clube aí do nosso glorioso Osmar Garrafa, que está na bancada hoje. O Edinho ele era técnico do Sub-20, foi promovido para o time profissional no último mês de novembro agora. E aí o Edinho participou de uma coletiva ontem lá no Paraná e falou também sobre a situação do pai, sobre estar longe do pai nesse momento, ele que está preparando aí Londrina para participar do próximo campeonato paranaense, campeonato estadual agora de 2023. Vamos conferir o Edinho. Até aproveito, né, para dirigir a palavra a todos. Primeiramente, agradecer muito todo o carinho, todas as mensagens, todos os recados, todas as orações, né, que eu falo em nome da família toda, viemos recebendo. Com certeza está sendo canalizado tudo para ele, para o nosso rei, nosso ídolo máximo, e só temos que agradecer. É um momento de muita apreensão, acima de tudo, para todos nós da família, mas muita fé. Eu também, né, tenho uma certa idade e entendo que a vida, né, as coisas da natureza não se questiona, né? Então, com muita fé, com muito apoio, acima de tudo, tanto para ele como um pelo outro, né? Minhas duas irmãs hoje mais velhas estão lá acompanhando, estão com ele diariamente, 24 horas por dia, revezando. Então, isso nos conforta, é nosso elo, né, de comunicação e de contato, e através delas, eu e os meus irmãos que também estão nos Estados Unidos, enfim, a gente consegue estar próximo dele de alguma maneira, e eu gostaria muito de poder estar presente, mas estou comprometido na minha missão aqui também, e eu tenho certeza que eu não sou médico, então eu também não ia poder estar ajudando muito de fato. Então, quanto mais sucesso eu conseguir aqui na minha trajetória, isso leva alegria para ele lá também. Então, estou em paz com isso, mas sempre com o pensamento lá. Às vezes eu me desligo um pouco e vou para um canto e refletir e orar. Então, né, eu acho que é uma questão natural, mas muito difícil, que todos passam eventualmente, né? E mais uma vez, só muita gratidão por todo o carinho e por toda a energia positiva que a gente vem recebendo. Tá, então a palavra do Edinho aqui no Gazeta Esportiva. Eu devolvo para vocês e o Michele, só para arrematar, e o Edinho ele foi muito criticado por essa declaração que ele deu nessa entrevista coletiva aí que a gente acabou de acompanhar, dizendo que não é médico, que por isso não está perto do pai nesse momento. Muita gente criticando o Edinho por estar longe, por estar lá em Londrina, e a gente vê um Edinho aí muito conformado com a situação do pai. A gente sabe, o Rei, claro, está muito debilitado, apesar de estar num quarto comum aqui do Hospital Albert Einstein. Devolvo para vocês, para que vocês possam conversar sobre o tema e também sobre essa declaração do Edinho, filho do Rei Pelé. Volto contigo, Michele. Abraço, Zé Paz, para você, viu? Ô, Michele, você não pode criticar uma pessoa que está sendo realista. O Edinho está sendo realista. Ele está vendo que o pai não está bem, que as irmãs estão lá, e quando ele fala, eu não sou médico, ele quer dizer o seguinte, eu não posso ajudar. E ele tem razão. O que ele vai fazer? Mas você não acha que ele deveria estar aqui? E hoje com a nesse tecnologia, momento? né? E agora esse final de semana, de repente, uma folga, ele pode dar uma uma chegada folga, no hospital. né? E com tecnologia hoje você fala, e só para deixar bem claro, a diretoria do meu Londrina, o Malucelli, né, a torcida, todo mundo, obviamente, deixou à disposição. Mas o Edinho, profissionalmente, preferiu tocar essa semana, tem agora o final de semana do Natal, e pode vir, acabou concedendo essa entrevista coletiva por lá, né? Então, é de se respeitar a posição de cada um no momento mais difícil que eles atravessam. Você foi muito bem agora pontual, você tem razão. Ele falou, ele tá explicando por que ele passou a semana no Londrina e não passou a semana no hospital. Isso não quer dizer que ele não já esteja, talvez, aqui em São Paulo, né, lá no Einstein, junto com a família dele toda, né, em torno do Pelé, né, quem sabe? Ele quis dizer que a semana que ele estava lá, ele treinou Londrina, porque ele assumiu Londrina, ele não achou justo. Está na pré-temporada lá, está na Tubarão. pré-temporada, né? O Tubarão pegou o Tubarão e está treinando com o Tubarão. Agora, no final de semana, que é Natal, amanhã é véspera e domingo é Natal, ele com certeza vai estar junto com a família, com as irmãs e com o pai. Então, ninguém pode criticar. Eu sou muito solidário à família
nessas posições. É verdade, porque também porque- cada um sabe, né, da sua exatamente. realidade. E ele mais do que às ninguém, vezes, ele ele mais disse do uma que coisa- ninguém, lidar, né, e também. ele mais do que ninguém sabe o que realmente está acontecendo, a Lógico. gravidade, os problemas, coisas que às vezes não estão sendo externadas pra gente e com todo respeito, a gente respeita, tem que, né, a gente está aqui aguardando. Aqui ninguém está para especular, ninguém está para, a gente está numa torcida muito grande, a gente sabe que o quadro é difícil e a gente tem que respeitar esse momento que é um momento difícil para todos, né? E ele disse uma coisa que eu concordo com ele. Você sabe que eu me lembro quando meu pai morreu, ele já não estava bem, estava em casa. Eu falei assim, pai, o senhor quer que eu fique ou eu vou trabalhar? Ele falou, não, meu filho, vai trabalhar. Aí eu falei assim, por quê? Ele deu risada e falou assim, só o peru morre na véspera. Aí fui trabalhar na Folha da Tarde. Aliás, vim trabalhar aqui na Gazeta Esportiva, na TV Gazeta. Era um domingo, dia 12 de outubro, era um feriado, dia da criança. Aí o que aconteceu? Aconteceu que às 6 da tarde, minha mãe me ligou e falou, seu pai acabou de morrer. Aí eu levantei, pedi licença e voltei para minha casa e fui tratar do enterro do meu pai. Agora, o meu pai, ele preferiu. Então, o Edinho ontem falou uma coisa que eu lembrei esse episódio com meu pai. Ele falou assim, eu tenho certeza que o Pelé, ele falou desse jeito, não meu pai, Pelé gostaria muito que eu ficasse trabalhando aqui no Londrina do que ficasse do lado dele. Ele falaria para mim, não filho, vai trabalhar, porque só o peru morre na véspera. O que o meu pai falou para mim, Tá o certo. Pelé deve ter falado para ele. Então, eu acho que ele está certíssimo. Errado está quem está tentando policiar essa situação, né? Não é momento disso, pelo amor de Deus. E outra, às vezes também ficar muita gente perto não é bom, porque a pessoa pode até transmitir uma gripe, alguma coisa, né? recomendar, Hoje né? tem tanto vírus, é bom não ficar muito perto, assim, um monte de gente, porque tem que usar máscara, tem que se precaver, né? Eu tava conversando com meu filho e ele perguntou pra mim, mãe, depois que quando o Pelé falecer, quem fica no lugar dele? Eu falei, ninguém fica no lugar dele, porque ele é gênio e tal. Mas eu entendi o que ele quer dizer. Quem seria, vamos pensar aqui no Brasil, para vocês, quem seria o segundo após o Pelé? No Brasil, para vocês. Então eu estava assistindo com ele o Ronaldo Fenômeno, o elástico que o Ronaldinho Gaúcho fazia, quem mais que a gente assistiu? Assistimos o Garrincha, ele estava falando do Garrincha também. Mostrei muita coisa do Pelé para ele. Quem seria esse segundo depois do Pelé aqui no Brasil? Como história de futebol, como legado, e até por ser gerações diferentes, e aí você não vai pegar, por exemplo, um Rivelino, na minha avaliação, não vou buscar um Riva, alguma outra situação dessa, eu entendo que o Ronaldo Fenômeno. Para mim, o Ronaldo Fenômeno. Não estou dizendo que a história que ele marcou, que ele representou para o futebol, os títulos que ele conquistou. Tem o Neymar também. Não, nós estamos falando de gente que marcou na história gente com a que camisa da seleção ganhou brasileira, título né? do- Neymar ainda está título- tentando, né? Título mundial pelo Brasil. Estou Mas falando para dos mim, grandes pra nomes mim, que Ronaldo temos aí. Fenômeno. Para mim, sem dúvida nenhuma, o Ronaldinho Gaúcho. O Ronaldinho Gaúcho foi o que mais se aproximou do Pelé, de todos os tempos. Era genial, né? Era A gente genial. estava olhando ali, ele fazia dava cabeçada, tudo aquilo que o chapéu. Pelé fazia, evidentemente, mas ele não fazia muitos gols. Mas era quem uma- foi, uma mas de quem armação, foi né? tão Mais de decisivo, armação. quem foi mais decisivo, ou pelo menos se aproximou em termos de ser decisivo do Pelé, em termos de dar, por exemplo, títulos ao futebol brasileiro, para mim o Ronaldo. Eu não estou discutindo quem é mais habilidoso, Ronaldinho Gaúcho ou Ronaldo Fenômeno. Mais habilidoso é o Gaúcho. É o Gaúcho. Ele tem, são características completamente diferentes. O Gaúcho é conhecido como bruxo, ele é mágico, né? Um jogador completo. Mas o Ronaldo, em termos do que ele representou mundialmente e os títulos que ele conquistou pela seleção brasileira, eu colocaria dessa outra etapa de geração, eu colocaria o Ronaldo. Então, Respeito. Ronaldinho Gaúcho e Ronaldo. Mas veja bem, na Copa de 2002, evidentemente, se você comparar os três, Ronaldo, Rivaldo e Ronaldinho Gaúcho, evidentemente que os outros dois vão ganhar do Ronaldinho Gaúcho, porque ele era uma criança. Mas mesmo assim, ele fez gols decisivos. Fez um gol de O falta Ronaldo, contra a Inglaterra, o Ronaldo sempre foi protagonista. Na geração dele, o Ronaldo sempre foi E protagonista. teve aquela superação toda, né? É. Bom, o olhar de mestre do nosso querido Alberto Helena Júnior recai justamente sobre o maior jogador de futebol de todos os tempos, o Rei. Oi, meu anjo. Certa vez, o inimitável Armando Nogueira me perguntou se eu havia visto Pelé jogar mal uma única vez na vida. Isso porque eu tinha acompanhado a gloriosa carreira do rei do futebol
do início ao fim naquele Santos histórico? Minha resposta foi óbvia. Não vi. Só vi uma série interminável de jogadas e gols, cada um mais deslumbrante do que o outro. Um desfile de engenho e arte como jamais ninguém veria em outro craque depois de sua passagem pelos campos e de sua permanência na memória dos que tiveram a felicidade de testemunhar essa magia. Diria mesmo que foi um presente de Natal que não caberia aos pés de 1000 árvores enfeitadas, porque se expandiu pelos campos e pela memória de um mundo inteiro para sempre. Feliz Natal, minha nega. Feliz Natal, mestre, te amo. Um beijo à distância bem grande pro senhor, viu? Semana que vem eu não tô aqui, mas no dia 31 eu tô para fazer a São Silvestre das 7 às 10 da manhã. Depois eu saio de férias e volto no dia 23 de janeiro. Não vai chamar o Celso de minha fada, né? Porque Ia ser engraçado. Ia ser engraçado, meu amor. Eu vou ficar com ciúme, viu, se fizer isso. Vamos pro mercado da bola? Bora. Vamos lá. Começamos pelo Corinthians? Vamos começar pelo Corinthians. Vamos começar pelo Corinthians, então, do Chico Lang, que vai ter uma parada complicada pela frente. Tá preparado, Chicão? Vamos lá. O diretor-geral do Zenit da Rússia, Alexander Medvedev, está em São Paulo e vai se reunir com a diretoria corintiana para tratar do futuro do atacante Yuri Alberto, que já tem até nome russo, Yuri, né? Cujo contrato de empréstimo vai até junho de 2023. Quando emprestaram o jogador, os russos pretendiam o quê? Estabelecer o preço de venda em 25 milhões de euros, cerca de 137 milhões de reais, cotação atual. Esse foi o valor pago pelo clube de São Petersburgo para tirar o Yuri Alberto do Internacional. Como se não bastasse o valor quase real para os padrões do nosso mercado local aqui, os russos teriam vindo, na verdade, para levar o goleador do Timão de volta, agora, imediatamente. Bastaria para isso convencer o jogador a pedir para voltar. Será que o Corinthians vai ficar a ver navios nessa história? Vai perder o Yuri Alberto? Então, Mi, eu acho assim, em primeiro lugar, os russos não podem levar agora o Yuri Alberto. Por quê? Porque o Yuri Alberto não quer. Primeira coisa, o Yuri Alberto não quer ir, ele quer ficar no Corinthians. E ele, daqui um ano, sim, aí a hora que acabar o empréstimo, eles podem levar. Meio ano. Daqui 6 meses eles podem levar. Mas daqui 6 meses o Corinthians tem possibilidade, sim, de arrumar um dinheiro para aquietar os russos. 25 ou prolongar o empréstimo. milhões de euros? Ou prolongar o mas empréstimo. tem 2 jogadores do Corinthians que estão lá, já com preço pré-fixado, né? O Ivan e o Mantuan. O Ivan e o Mantuan. E Ivan o Corinthians se apega nisso. O valor estipulado, não que o negócio termine nesse valor, mas somando os 2 jogadores chegaria já em 20, pouco mais de 20 milhões. Tá bom. Né? Então já é uma possibilidade. E o Corinthians, o que aconteceu, né? Essa foi uma notícia trazida pelo Marco Belo, lá da Rádio Transamérica, um abração pro Belo. A gente até comentava isso ontem à noite, a hora que estourou essa notícia. O problema é que lá no clube russo, no Zenit, os atacantes estão fora de forma, machucados, não estão à disposição, e aí os caras olharam, pô, o Yuri Alberto tá jogando lá, é nosso. Vamos tentar repatriar o cara. Mas aí tem isso que a Michele já falou, que depende do jogador, porque ele está amarrado por força de contrato, né? Então vale muito da vontade do Yuri Alberto. Ele está muito feliz no Corinthians e o Corinthians vai ter, quem sabe que nesse período de 6 meses, os caras que estavam lá, os atacantes, se recuperam, contratam algum jogador, e aí os russos dão uma acalmada. Essa é a esperança, porque senão ele volta e vai embora, viu, Chicão? Então, eu estava vendo a opinião do Vampeta. O Vampeta, por exemplo, de quem eu adoro, respeito muito, acho que o Yuri Alberto não é tão importante assim como está se falando. Ele acha que é um jogador, um atacante simplesmente razoável, que dentro da área sabe fazer gol e que um atacante como ele, o Corinthians podia encontrar em qualquer outro lugar. Eu discordo do meu amigo Vampeta. Não, essa é a opinião do Vampeta, não é a minha. Aí, mas discordo dele. Claro, discordo dele. Não é a minha. Mas Caiu é uma como opinião, uma luva no Corinthians. Mas é uma opinião que a gente tem que respeitar. Lógico, o Vampeta jogou com o Ronaldo Fenômeno lá desde a Holanda, né? Respeito. Eu sei, mas que outro tem? Respeito, mas não concordo. Se o Yuri Alberto sair, o Corinthians tem quem? Então, aí que tá. Hoje, ninguém.
Mas você pode fazer uma brincadeira aí de revezamento, né? No ataque, né? Você pode Vai brincando, depois você fica reclamando. Aí você passa o ano com a cara amarrada, comigo, com a Michelle, com todo mundo, porque o Corinthians não tá fazendo gols. Então, o senhor tem que pensar um pouquinho antes e falar, não entra nessa onda aí do Vamp, não. Também Daqui a pouco o Yuri Alberto vai embora, aí você fica aí, depois nós temos que aguentar. Oxe, é o que você tem, cabisbaixo lá na redação. Oxe, o que foi? O Corinthians não faz gol, Bom, mas pera um pouquinho, mas tem uma coisa a favor do Vampeta, né? Hoje, no primeiro treino mais pesado, treino com bola, o Corinthians enfrentou o Sub-20 do Danilo. O Sub-20 do Danilo vai disputar a Copa São Paulo. Tá voando. Bom, primeiro tempo, jogou aí. O Lázaro, ele colocou o Rony de meia esquerda. Resultado, 1-0 para a molecada. Segundo tempo, botou todo o time quase que titular do Corinthians. 1-0 para a molecada. 2-0. O Corinthians começa treinando com o Sub-20, que vai disputar o Campeonato Paulista da Copa São Paulo Júnior, e perde 2-0. 2-0. Percebe? 2-0. Vocês percebem o que eu tô falando? 2-0. Fizeram gol no Cássio, fizeram gol no Carlos Henrique. Ele tá cobrando o Corinthians em treinamento. Jogo treino. Jogo treino. Mas peraí. Lá atrás ele fala que pode liberar o Yuri Alberto. Não, aí que tá. Mas cadê o Yuri Alberto pra fazer gol nesses moleque? Por que não fizeram gol dos moleques? Calma, peraí. Véspera vamos de com Natal. calma. Aí o Pascoal atrás da câmera lá nervoso. Pera um pouco. É Corinthians contra Corinthians, calma. Não dá pra fazer 1-1? 2-2? Pera um pouquinho, né, meu? Pera aí, eu já não gostei. E Rony de minha esquerda aí já doeu demais. O mercado da bola tá muito dinâmico mesmo, que ontem parecia difícil lá pelos lados do São Paulo, hoje virou quase uma realidade. O tricolor do Morumbi avançou nas tratativas para contratar o volante Sebastião Mendes, titular do Equador na Copa do Mundo do Catar. A expectativa de que o clube e o staff do atleta acertem tudo até o fim desse ano. Ou seja, são grandes as chances aí de que o jogador de 25 anos vista a camisa do São Paulo em 2023. Mendes tem contrato com o Los Angeles FC até a semana que vem. E aí, ó, a cara dele aí, ó, Sebastião Mendes. Vai ligar pros amigos, ó, livre a partir do dia 1º de janeiro, Osmar Garrafa. É pra ligar? Alô, Garrafa? Alô, Garrafa? Fala, Tudo Chicão, bem? beleza? Tudo bem, e você? Tudo tranquilo. Olha, o São Paulo contratou Sebastião Mendes, cara. Quem? Sebastião Mendes. Tá, mas o que você tem de importante pra falar pra mim? Não, eu queria dizer que contratou Sebastião Mendes, não é importante? Você ligou pra falar isso? Eu liguei pra falar Um abraço, Chicão, falamos depois. Tchau. Tá bom, tchau. É isso? É mais ou menos nessa linha, mas é a realidade do São Paulo, né? É a realidade do São Paulo. Não significa que possa ser uma boa contratação. O São Paulo vem fazendo aposta, já não é de hoje, em jogadores sul-americanos. Pelo menos esse é jovem. Não só o São Paulo, mas o que o São Paulo tem que entender... Olha ele ali jogando. É que o São Paulo é um clube que está precisando de resultados imediatos, Ó, fez Michele. um gol, ó. Mas o São Paulo precisa de resultados imediatos. Esse pessoal que chega de fora tem um tempo de adaptação, porque são jogadores medianos, não Cadê são o gênios gol dele? Eu da quero ver bola, de não é? novo esse gol dele. Então, o Rogério é um profundo... Aí você dá um ponto positivo pro São Paulo. O Rogério é um profundo conhecedor da bola. Se tem o aval do Rogério, a gente tem que dar um aval para esse jogador também, Tem né? a cara boa ele, hein? Eu gostei. Tem uma cara boa, eu também tenho uma cara boa. Isso aí não quer dizer nada. Não, você não tem cara de que joga bem futebol. Não, mas no gol, quando eu era garoto, jogava assim. Ah, porque no Aliás, goleiro... olha, eu vou dizer uma coisa pra você. Numa Ou bola, é louco? Não, na linha, o goleiro é louco ou é viado, né? Todo mundo sabe disso, né? Então, mas eu, no caso, era louco, né? Que nem o Ronaldo Giovanelli, que também usa essa frase para explicar que era louco. E todo goleiro é louco, não tem jeito. Ou você é louco, é o ditado antigo, né? Que existia no futebol, existe até hoje, né? E sem mimimi. E uma coisa eu vou dizer para você, esse Mendes é um jogador meia boca, gente. Que meia isso, boca. Chico? Olha o gol, ele fez um gol ali. Ele fez tem um um gol. A Pô, gente mas tem meu Deus do um céu. gol dele. Quantos gols? Ele- Tem um Ô, gol. Chico, o Procuramos fato... aqui, Olha o gol. olha lá. Mas ele é um volante, ô Chico. O fato dele não ser uma contratação de É um impacto... gol de falta. Veja bem, uma coisa, a gente fez aqui uma brincadeira e tal, não é uma contratação que empolga, de repente- mas o fato de não ser uma contratação de impacto não representa o fato de que possa ser um jogador que venha para ajudar o São Paulo dentro da realidade do Porque São tá Paulo. precisando contratar. Lógico. O que só me preocupa é que o São Paulo precisa de resultados rápidos e esses jogadores às vezes chegam e precisam passar por um processo de adaptação. Calma, é um risco, o Rogério é um Ceni risco é que o bom, São Paulo corre. O Rogério Muito Ceni vai que eu adaptar não ele. correria, porque o futebol americano e um cachorro ali sentadinho, bonitinho, é a mesma coisa.
Bom, dia 23 de dezembro de 2022 vai ficar marcado como o dia do fico de Dudu no Palmeiras. Aê, Dudu! O Palmeiras, enfim, e o atacante aí renovou o contrato com o Alviverde. A reunião foi realizada hoje. O clube acertou a prorrogação do vínculo do camisa 7. O contrato, que antes se encerrava no fim de 2023, agora é válido até o término de 2025. É isso, Garrafa? 6. Isso. Ou é 2026? 26. Não, 2025. 26, Tá gente. escrito ali, 25. Olha, tá escrito até Ei, o meu término Deus. de 2025. Há uma cláusula tô que vendo ali, prevê uma tudo bem, renovação eu tava lendo ali automática 26, entendi. até o fim de 2026, Que de era, acordo com a meta de jogos. Era a divergência entre eles, Michele. O Dudu vai ter que disputar pelo menos 50% das partidas do Verdão no último ano do vínculo, ou seja, em 2025, para ter essa extensão automática em 2026. Esse, inclusive, estava sendo entrave para a renovação do atleta com o Palmeiras. E quem saiu ganhando, o Dudu ou o Palmeiras? Eu entendo que as duas partes, né, Michele? As Mas duas... quem que fez prevalecer a vontade? Não, a Leila, ela bateu o pé, agora não sei se A Leila ganhou. se o número de jogos que o Dudu queria era 15%, 50. Era 15. Ela- 15% do jogo. 15. Ele- Então, ele então- queria renovar com foi a 15%. Leila. Eu não gosto desse tipo de cláusula, até porque o atleta, ele está sujeito a uma contusão, de repente ele não cumpre esse número de jogos, contusão não é culpa do atleta. Bom, mas aí Não o é- Palmeiras tem a opção de não Não, renovar ok, ou de mas renovar. não é o cara que tá fazendo chinelinho, né? Eu acho que, ó, eu vou renovar com você por 2 anos. 2 anos você vai ser meu jogador, tá? Ou vou renovar por 3 anos. Eu entendo que essa fórmula é uma fórmula melhor. Esse tipo de, se jogar número X de partidas, às vezes o cara se contunde, o técnico não escala. Se você ficar atrelado a isso, às vezes o cara não tá numa boa condição, fala, preciso jogar logo para renovar o contrato. Ué, precisa ter vontade, ué. Porque mas se aí que tivesse tá, olha. essa cláusula com o Luan, o aí já Corinthians pelo não amor de estava Deus. na situação que está. Pelo dá amor pra de Deus, comparar, não, né? não fale em Luan que eu já começo a passar mal. Pelo amor de Deus, isso aí é um sem vergonha. É batedor de cartão, não é jogador de futebol. Olha aqui, ó. O Dudu, para vocês saberem, ele já completou 400 jogos pelo Palmeiras. Olha, bastante, Com né? um contrato de 3 anos, com extensão para 4, ele pode chegar a mais 300 jogos, fácil. O Dudu quase não se contunde. Ele quase não se contundiu. E olha, só para vocês terem ideia, ele teve 9 conquistas pelo Palmeiras. Venceu a Copa do Brasil em 2015, Brasileirões de 2016, 2018 e 2022, as Libertadores de 2020 e 2021, os Paulistas de 2020 e 2022 e a Recopa Sul-Americana de 2022. Então é um jogador com 9 títulos do século XXI pelo Palmeiras. É o maior jogador, sim, do século atuando no Palmeiras. Então ele merece sim a renovação de contrato, fez muito bem o Palmeiras, demorou até para fazer, mas o Dudu chegou de viagem, acho que foi ontem, né? Então hoje sentaram todos na mesa e resolveram e acertaram e foi a melhor coisa, eu acho tanto que para o clube quanto para o Se o jogador. contrato foi bom ou não, se as partes assinaram, eu acho que foi bom para ambos, certo? É lógico. E o mais Estando importante, bom para ambas as partes. o mais importante é que o Palmeiras encerra qualquer tipo de problema que possa ter com o Dudu. Então é isso que importa. E isso vale uma ligação. Alô, Chico? Opa, alô, Garrafa. Não atende o Chico? Alô, Ô, fala, fala, Garrafa. Chico, beleza? Notícia boa, hein? Ah, é? É, não para você, mas para a torcida do Palmeiras. Dudu renovou. Opa, aí sim, né? Aí é uma boa notícia mesmo. Agora eu quero saber quem é que vai marcar esse cara no Corinthians com esse time sem vergonha perdendo de sub-20 no primeiro jogo que fez. Aí é um problema seu, Aí tá, é Chicão? brincadeira, Tchau. cara. Tchau. Muito bem, e o Palmeiras divulgou um vídeo muito legal para anunciar essa renovação. Dá uma olhadinha. Você me convenceu a vir quando muitos diziam que seria loucura e me acolheu como se já fizesse parte da família. Você me abraçou nos momentos mais difíceis. E me apresentou uma nova casa. Um lugar aonde me senti tão amado e respeitado. Juntos vivemos conquistas memoráveis.
e superamos todas as adversidades que apareceram. E é assim, juntos que vamos seguir. Valeu, sócio Avante. Graças a você, eu fico no Verdão. Aê, legal. Legal, Boa, bacana. Boa, Dudu. Boa. Parabéns. Belíssimo reforço pro Palmeiras. Ele ia jogar essa temporada, tinha contrato. Esse né? aí é o primeiro reforço do Palmeiras, né? Porque mesmo ele tinha contrato para jogar esse ano, mas quando fica um impasse do contrato, possibilidade de assinar um pré-contrato na metade do ano, a coisa acaba não fluindo bem. Se o Palmeiras não vai bem, em alguma situação o Dudu não vai bem, já vem cobrança da torcida, diz que está forçando uma barra. Então, ótimo, assinou contrato, segue firme e forte, mantendo o altíssimo nível que o Dudu tem apresentado em campo. Isso também acaba com a especulação de dizerem, né, como estavam já burburando aí nas redes sociais, que o Abel Ferreira não queria o Dudu. Por isso que não estava saindo a renovação, porque o Abel Ferreira quer gente mais nova, não sei o quê. Aí tudo isso cai por terra, o Dudu continua, o Abel também, e sejam felizes. Bom, o Palmeiras já se reapresentou visando a próxima temporada, mas de um jeito diferente, viu, do que acontece nos rivais. Não tem ninguém lá no centro de treinamento. O nosso Osmar Garrafa fez uma reportagem para explicar isso direitinho para você e para mim, não estou entendendo nada. A maioria dos clubes da Série A do futebol brasileiro já iniciaram a pré-temporada em seus CTs. Eu disse a maioria. A exceção à regra é o Palmeiras, que também já retomou suas atividades, só que de uma maneira muito diferente. Comecem com a mobilidade, comecem com quem tiver rolinho pode fazer o rolinho. Quem tá com a Super Band, hoje a gente vai usar a Super Band e a Mini Band, ok? Os treinamentos visam nessa primeira etapa a parte física dos atletas. A gente tem tratado esse momento de treino virtual como a segunda etapa da temporada, do início da temporada 2023. Primeira etapa, os atletas se movimentaram seguindo a cartilha do clube com monitoramento, porém sem o acompanhamento em tempo real. Agora a segunda etapa com acompanhamento em tempo real, visando recondicionamento físico. Esse trabalho à distância exige muito da responsabilidade dos atletas em cumprir exatamente o que lhes foi determinado. A mobilização tem sido adequada, tem sido bem satisfatória e os treinamentos também têm atingido a proposta idealizada em virtude ali do monitoramento da frequência cardíaca, né? Então a gente percebe que os atletas têm se empenhado e têm atingido os objetivos metabólicos. A reapresentação presencial está marcada para o dia 2 do próximo ano, onde o grupo inicia sob o comando de Abel Ferreira os chamados trabalhos técnicos e táticos. Isso permitirá que na terceira etapa, no dia 2 de janeiro, esses atletas se apresentem numa condição adequada para iniciarmos presencialmente a última etapa da pré-temporada, visando aí a preparação para o Campeonato Paulista e para a Supercopa do Brasil. Valeu, pessoal, parabéns. Um abraço para vocês e parabéns pelo vosso trabalho. Online até o Abel. Então me explica uma coisa, Garrafa. Eles tiveram bastante tempo de férias porque teve Copa do Mundo, certo? Sim. Tiveram o tempo normal. E por que não voltaram presencial? Uma decisão da comissão técnica, como eu disse no texto, Michele. Eles entendem que, como os jogadores ficam muito tempo longe de casa, longe da família, então se você puder realizar essa primeira etapa do treinamento com os jogadores em casa, no aspecto mental, onde o Abel gosta bastante de trabalhar, pode surtir um efeito positivo. Eu, particularmente, respeito, mas não concordo. Você vê ali num determinado momento, acho que o preparador fala, se você tem um rolinho aí, então me parece uma coisa um pouco assim, né? Os resultados estão sendo entregues. O Palmeiras, né, tem ganho títulos aí. É uma filosofia de trabalho, mas o cara vem... Online, né? gente. Não, o cara teria que vir na academia, depois da academia ele volta e fica com a esposa em casa, volta para casa, com a família, né? Eu prefiro da outra forma. Respeito, é um problema do Palmeiras, não sou eu, que não sou nem preparador físico para definir. Mas o cara, você viu, você tem o rolinho, faz. Se não tem, vai fazer o quê? Com o vidro, a lata de óleo? Não é possível, né? Então, eu não gosto. Garrafa, você tem, no fundo, um pouco de razão, porque, inclusive, até para a aproximação, olho no olho, né?
o fisioterapeuta olhando a musculatura do cara, às vezes dá uma pontada, né? Você está fazendo isso, dá uma pontada. E o treino no campo? Não, no campo Não, ainda ninguém está treinando. Etapa é a primeira etapa para soltar a muscula, etapa, como a gente fala, entendeu? Exatamente. Parte muscular. Já Já para perder o peso, é para perder peso, né? Essa primeira etapa é para perder peso. Na linguagem é para não enferrujar, Michele, ó. Para uma mexida desenferrujar. aqui, não é nenhum treinamento muito específico, eu digo, estou respeitando. Isso, né? Mas eu acho que poderia ser muito bem feito dentro da própria academia. A maioria dos jogadores moram no entorno da academia. Os caras não precisam ficar concentrados, voltam para casa. Claro. Mas, de qualquer forma, é uma opção que eu respeito. Mas o problema é que se o Palmeiras ganhar 1 ou 2 títulos aí esse ano, vai dizer, olha, tá vendo? A preparação deu certo. Se não for... Se essa preparação, quer ver? O que o Chico está falando é o seguinte, Michele, se essa preparação fosse feita no São Paulo, meu amigo, tinha caído o mundo. Não ganha de ninguém, começa o trabalho, já deixa os caras em casa, tudo é resultado. E no Corinthians, então? Corinthians, eu falo, lá no Corinthians uma gripe para virar uma pneumonia é um passo. É um passo. Então, mas no Palmeiras está tudo valendo, Tá os caras tudo estão ganhando, bonito, os né? caras estão ganhando tudo. Estão milhões lá no cofre, né? Acho que disputou todas as finais que disputou o Palmeiras, em todas as categorias, os caras ganharam, velho. Vai falar o quê? Se falar que não tem que treinar, tá certo, Michele. É verdade, dá mais uma semana de férias, né, pro mental. Aí que o mental fica bom. Ontem foi dia de apresentação de reforço lá no CT Rei Pelé. O atacante Mendonça vestiu a camisa do Santos e mostrou que não tem medo de concorrência, não. Por onde eu passei, a concorrência sempre foi difícil, né? Você falou do Braga, Soteldo, o Ângelo. São jogadores bons, né? Tem vários jogadores bons aqui no time, na posição também. E onde eu fui a jogar, sempre trabalhei e fiquei, né? Fiquei jogando. O importante agora é continuar trabalhando e a opção do treinador que ele decidir quem fosse jogar, né? Preferência, eu sempre falo, né? Eu prefiro jogar, seja pela direita, no meio, pela esquerda, né? Sempre joguei pela esquerda, né? Mas preferência é jogar. Bom jogador, né? Dentro dos padrões do futebol brasileiro, é um jogador diferente, Chico. Já passou pelo seu Corinthians, né? É um jogador que corre de muita velocidade, técnicos gostam e procuram no mercado jogadores com essa característica. É um cara que sabe fazer gols também, tem suas limitações, mas dentro daquilo que o Santos tem hoje nas mãos, que o Helman tem nas mãos, me parece um bom reforço. Ele acabou com o Palmeiras, né? No primeiro jogo do Brasileirão, aqui no Allianz Parque. Tá pegando no pé do Palmeiras, da concorrência. Mas é verdade. Esse ano promete para você. O Ceará começou com um pinta de que ia chegar entre os 6 primeiros. E acabou caindo para a segunda divisão. Agora, ele, Mendonça, fez um papel muito bom no Ceará. E ele pode repetir isso no Santos? Lógico que pode. O Santos tem muito mais estrutura que o Ceará. Vamos falar a verdade, né? Muito mais estrutura. Tem muito mais camisa, né, que o Ceará. Então, ali ele vai jogar já maduro em todas as posições do ataque que o Helman precisar. Muito bem. E todas essas novidades nos times não garantem necessariamente uma melhora técnica. Porque esse ano, por exemplo, teve muito reforço que não acabou reforçando nada. Vamos ao top 5 das piores contratações de 2022. Top 5 piores contratações da temporada. No São Paulo, o argentino Galopo veio contratado por um investidor, que deve estar arrependido e preocupado com a grana investida, pois o argentino não decolou e está em baixa no mercado. Nicão, que chegou como grande reforço, mas passou boa parte do ano no departamento médico. E tanto isso é verdade que está de saída para o Cruzeiro. O Santos quebrou a cara com Luan. O meia estava encostado no Corinthians, mas o Peixe apostou em dar uma oportunidade ao ex-craque. O resultado todo mundo sabe. Luan foi uma grande decepção e está liberado para o Corinthians novamente. Para completar a lista, contamos com a colaboração do Corinthians. Júnior Moraes chegou ao timão para resolver os problemas do ataque, mas ele não respondeu positivamente e obrigou a diretoria a voltar ao mercado e buscar outro atacante. Mas o maior mico de todos mesmo foi o zagueiro Robson Bambu. A torcida passou calafrios nas poucas vezes que ele esteve em campo com a camisa corintiana. Para a torcida do Alvinegro, seu melhor feito foi ele ter deixado o clube ao final da temporada.
que 2023 possa ser um ano com mais acertos para os clubes quando o assunto for reforços, hein? Bom, a pior pra você foi o Bambu também? Ah, mas fácil, mas Graças disparado. a Deus. Coitado do Bambu. Disparado. Agora, dessa relação, Chico, 2 jogadores, e isso foi da temporada, que podem se recuperar já nesse ano, é o Nicão, no Cruzeiro, ele troca de ares, não é um jogador esplendoroso, nem é tudo aquilo que o São Paulo contratou quando o trouxe do Atlético Paranaense, mas é um jogador que pode ajudar muito o Cruzeiro. Parece que ele não bateu o santo com o Rogério E ele ficou muito tempo contundido, né? E além de tudo, ele declarou amor ao Cruzeiro, a mãe dele era cruzeirense. Então, essa motivação acho que ajuda. E o Galopo teve poucas oportunidades. Vem mais ou menos dentro daquilo que eu falei que o São Paulo está fazendo, trazendo jogadores sul-americanos. Há um processo de adaptação. De repente, o garoto pode entrar nessa linha de adaptação e ter um ano diferente, Chico. Mas por 4 milhões, como ele foi comprado, é muito dinheiro. Mas tem um investidor, por isso que eu ainda falei no texto, né? O investidor deve estar arrependido no que investiu. Ah, sim. E o Luan é um certeza. caso à parte e não se discute mais, né? É verdade. Pegasse esses 4 milhões e, sei lá, né? Desse para uma instituição de caridade e está fazendo melhor, né? Mas, Olha, enfim, nem só, Chicão, de contratações frustradas viveu esse ano de 2022. Vamos relembrar agora as principais imagens deste ano no esporte. Algumas imagens do futebol nos marcaram em 2022. Separamos para vocês 4 delas. Com certeza, o primeiro gol de Endrick pelo Palmeiras está nessa relação. O jogo foi na Arena da Baixada contra o Furacão. Um momento que vai ficar marcado para sempre. Outro destaque fica por conta do Mengão de Dorival Júnior, na conquista da Libertadores em cima do Atlético Paranaense. Conquista marcante e a mais importante do Flamengo na temporada. Outra imagem que marcou foi a volta do Cruzeiro de Ronaldo Fenômeno à Série A do Campeonato Brasileiro. E o direito do acesso veio com o título antecipado da Série B. Festa merecida para a torcida cruzeirense. Fechando essa relação, destaque para Felipão, que após ter levado o Furacão ao vice da Libertadores, anunciou o fim da vitoriosa carreira. Certeza, o futebol vai sentir saudades de você, Felipão. Ele se aposentou? Ele se aposentou? Se aposentou. Com uma conquista, que maravilha. E por isso, das 4, não sei qual do Chico, para mim essa foi a imagem mais marcante, por tudo que o Filipão representa no futebol brasileiro e mundial. A do Endrick, que é uma imagem que ela não é tão marcante esse ano, pode ser marcante daqui a 4, 5 anos, quando ele definitivamente estourar no futebol europeu, vão resgatar esse primeiro gol, essa imagem vai ser muito marcante. Eu gosto daquela que ele tá tirando foto com a torcida adversária Isso, ali, né? é bem legal também. E aí tem, então para mim eu fico com o Filipão, viu, Chico? Aí eu vou ficar com o Cruzeiro do Ronaldo, porque o Ronaldo apostou, né? Verdade. Numa coisa diferente, comprou o Cruzeiro por 400 milhões, né? E deu certo, né? No primeiro ano que ele fez isso, já deu certo, emplacou. Pessoal, enquete, Dudu é o maior jogador do Palmeiras no século XXI? A maioria respondeu que sim, 63% dos votos. Galera, nós terminamos o Gazeta Esportiva desejando para vocês aí um Feliz Natal, com muitas felicidades, com muita saúde, com um espírito de Jesus aí no lar de todos vocês. Sintam-se todos abraçados. Um beijo grande, Chico, beijo grande, Garrafa, um beijo para a nossa equipe do esporte, toda a nossa equipe aqui do estúdio também. A gente se vê dia 31 de dezembro no São Silvestre Show, 7 da manhã, certo, Chicão? Certo, segunda-feira estamos aí de segunda, novo com o Chico Gazeta tá aí de Esportiva. volta. E o Garrafa tá de Também, folga. também. Não, tá de Não, volta. tô Tá de volta. aqui também, porque Tô de depois volta. tira Bom Natal, folga. bom Natal, galera. Beijo, Bom Natal a todos. turma. Beijo, tchau, tchau. Tchau, equipe. Bom Natal.